Meu nome é Camila Andrade. Eu tinha 34 anos quando descobri que, para a minha família, eu nunca fui filha. Eu era apenas a conta bancária que eles podiam usar sempre que precisassem. Eu estava na casa dos meus pais, em Campinas, ajudando minha mãe a preparar o almoço de domingo. Enquanto cortava tomates na cozinha, ouvi meus pais conversando na varanda. Eles não sabiam que a janela estava aberta. Minha mãe dizia com toda tranquilidade: "A Patrícia já pode começar a levar as coisas dela no mês que vem." Meu pai respondeu: "Melhor antes. Assim ela arruma tudo com calma." Parei de cortar os tomates. Eles não estavam falando da casa deles. Estavam falando da minha. Uma casa geminada em um condomínio de Valinhos, comprada 4 anos antes. Eu ainda pagava cada prestação do financiamento. Todo dia 5, o banco descontava automaticamente raio. 3.180 da minha conta. Restava um pouco menos de 3 anos para quitar tudo. Mesmo assim, meus pais já tinham decidido que minha irmã iria morar lá. De graça, sem aluguel, sem me perguntar. Minha mãe continuou: "A Camila mora sozinha. Ela nem precisa de tanto espaço. A Patrícia tem 2 crianças. Ela vai entender." Meu pai riu baixo. "Ela nunca disse não pra gente." Naquele instante, percebi que aquela conversa não era uma ideia. Era um plano pronto. Respirei fundo. Peguei a travessa da salada e voltei para a mesa, como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Aprendi cedo que na minha família quem levantava a voz perdia a discussão. Então sorri. Servi o almoço. Conversei normalmente. Enquanto eles falavam sobre escolas perto do condomínio, sobre qual quarto seria das crianças e até sobre pintar uma parede de azul, eu apenas respondia quando perguntavam alguma coisa. Nenhuma pessoa naquela mesa percebeu que, naquele exato momento, eu estava deixando de ser a mulher que sempre resolvia os problemas de todos. Na volta para casa, dirigi em silêncio pela rodovia Dom Pedro. Quando entrei na garagem do condomínio, fiquei alguns minutos olhando para minha própria casa, o portão, a varanda, a janela da sala. Tudo aquilo existia porque eu havia trabalhado por mais de 10 anos, economizando cada bônus e recusando férias para conseguir a entrada do financiamento. Mesmo assim, para minha família, aquela casa já não era minha. Era apenas mais um recurso disponível. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha, abri meu notebook e entrei no aplicativo do banco. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas pela primeira vez em muitos anos, decidi conferir cada centavo que eu já tinha gasto. Tentando sustentar uma família que jamais perguntou se eu também precisava de ajuda. Na manhã seguinte, acordei às 6, preparei um café forte e sentei diante do computador. Sou analista financeira de uma empresa de logística em Campinas. Passo os dias encontrando erros em relatórios, conferindo contratos e rastreando pagamentos esquecidos. Sempre fui excelente organizando o dinheiro dos outros. Nunca o da minha própria família. Abri o internet banking e exportei todos os extratos dos últimos 5 anos. Transformei tudo em uma planilha. Criei colunas simples: data, valor, destino, motivo. Depois comecei linha por linha. No início parecia apenas um exercício de rotina. Mas conforme os números apareciam, minha memória também voltava. $2.400 para ajudar minha irmã quando o marido estava desempregado. $8.700 para a entrada do carro dela. E $1.950 para a reforma da cozinha dos meus pais. $5.300 para um tratamento dentário do meu pai. Mensalidades da escola dos meus sobrinhos. Contas de luz. Condomínio. Compras de supermercado. Sempre havia uma justificativa. Só este mês. Depois acertamos. "Você ganha bem. Nós somos família." Eu nunca perguntava quando receberia de volta, porque acreditava que amor não precisava de recibo. Depois de quase 4 horas, a planilha finalmente mostrou o total: 200%. Fiquei olhando aquele número durante vários minutos. Não era apenas dinheiro. Eram viagens que nunca fiz, cursos que adiei, sonhos que deixei para depois. Minha casa existia porque eu trabalhava sem parar, mas minha vida tinha parado para sustentar a deles. Naquela tarde, minha mãe me ligou. Nem perguntou como eu estava. Foi direto ao assunto. A Patrícia queria entrar na casa umas 2 semanas antes. Assim ela organiza os móveis das crianças. Continuei em silêncio. Ela interpretou meu silêncio como concordância. Seu pai até conseguiu um caminhão emprestado. "Vai facilitar a mudança?" Perguntei calmamente. "Por quanto tempo ela pretende ficar lá?" Minha mãe riu. "Ah, filha, até eles conseguirem se organizar." Aquela frase fez meu estômago gelar. Nunca havia uma data. Nunca havia um prazo. Nunca existia um fim. Naquela noite, resolvi conversar com minha irmã. Marcamos um café em um shopping de Campinas. Depois de alguns minutos de conversa, perguntei: "Você realmente pretende morar na minha casa?" Ela respondeu sem hesitar: "Claro, a mamãe disse que você já tinha concordado." Olhei para ela em silêncio. Ela sorriu e disse: "Você mora sozinha, Camila. Eu tenho 2 crianças. Você entende, né?"
Naquele instante percebi algo que doeu mais do que qualquer valor daquela planilha. Minha irmã realmente acreditava que tinha direito à minha casa. Porque foi exatamente isso que meus pais ensinaram a ela durante anos. Saí daquele café sem discutir, sem levantar a voz. Mas enquanto dirigia de volta para casa, uma única decisão começou a tomar forma. Eu não precisava convencê-los de que aquela casa era minha. Precisava apenas agir antes que eles descobrissem o que eu realmente pretendia fazer. No dia seguinte, marquei uma reunião com uma corretora em Valinhos. Ela caminhou pela casa, tirou fotos de cada cômodo e, quando terminamos a visita, perguntou: "Você tem pressa para vender?" Olhei pela janela da sala antes de responder. Quero tudo resolvido antes do fim do próximo mês." Ela fez algumas contas. Se colocarmos um preço competitivo, conseguimos fechar rápido. Assinei a autorização no mesmo dia. Não contei absolutamente nada para minha família. Enquanto isso, o grupo da família no WhatsApp não parava. Minha mãe enviava fotos de cortinas. Meu pai perguntava se a garagem caberia o carro da Patrícia. Minha irmã mostrava às crianças vídeos de quartos decorados. Todos falavam da minha casa como se ela já não me pertencesse. Eu apenas respondia com mensagens curtas. "Entendi. Está certo. Depois vemos." Nenhuma delas era mentira. Apenas não significavam o que eles imaginavam. 5 dias depois recebi uma proposta. Um casal de Jundiaí queria comprar a casa à vista. O valor era um pouco abaixo do mercado, mas a escritura poderia ser assinada em menos de 2 semanas. Minha corretora sugeriu esperar. "Você pode conseguir mais dinheiro." Sorri. "O que eu preciso comprar não é dinheiro, é tempo." Aceitei a proposta. Na semana seguinte, assinei toda a documentação no cartório. Quando a transferência foi concluída, senti algo que não experimentava havia anos. Silêncio. Pela primeira vez, ninguém podia decidir o destino de algo que era meu. 3 dias depois, meu celular começou a tocar sem parar. Minha mãe. Meu pai. Minha irmã. Mais de 40 chamadas em poucas horas. Escutei apenas a primeira mensagem de voz. "Camila!" O porteiro disse que a casa foi vendida. "Isso é um mal-entendido, não é?" Desliguei o telefone. Na manhã seguinte, encontrei todos esperando na porta do meu apartamento. Minha mãe estava chorando. Meu pai parecia completamente perdido. Patrícia segurava as chaves que nunca chegaram a abrir porta nenhuma. Meu pai foi o primeiro a falar. "Você vendeu a casa sem avisar a família?" Respirei fundo. Olhei para os 3 e respondi com a maior calma que já tive na vida. "Não, eu apenas parei de permitir que vocês decidissem o que fazer com aquilo, que sempre foi meu." Pela primeira vez, ninguém teve resposta. Meu pai baixou a cabeça por alguns segundos. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. "Como você pôde fazer isso com a sua própria irmã?" Olhei para ela com calma. "A pergunta certa é outra. Como vocês conseguiram decidir o destino da minha casa sem perguntar uma única vez o que eu queria?" Ninguém respondeu. Patrícia respirou fundo. Pela primeira vez, seu olhar parecia diferente. Ela percebeu que realmente não existia mais nenhuma casa esperando por ela. Meu pai tentou mudar o rumo da conversa. "Nós sempre pensamos na família." Assenti lentamente. Eu também. Abri uma pasta que estava sobre a mesa da sala. Dentro dela havia a planilha que eu tinha preparado dias antes. Entreguei as folhas para eles. Meu pai começou a ler. Minha mãe aproximou os óculos. Patrícia permaneceu em silêncio. Na última página havia apenas um número. 200-400. "O que é isso?" perguntou minha mãe. "Tudo o que paguei por vocês nos últimos 5 anos." A sala ficou completamente silenciosa. Continuei falando sem elevar a voz. "Nunca cobrei um centavo. Nunca pedi nada em troca. Mas enquanto eu trabalhava para construir minha vida, vocês estavam planejando entregá-la para outra pessoa." Minha irmã abaixou os olhos. Depois de alguns segundos, falou baixinho. Eu não sabia." Olhei para ela. "Eu acredito. Porque durante anos, ela ouviu que eu sempre resolveria tudo. Não era culpa dela acreditar nisso. Era culpa de quem ensinou." Minha mãe começou a chorar. Meu pai tentou dizer que tudo tinha sido um mal-entendido. Mas pela primeira vez eu não precisava convencê-los de nada. Os documentos da venda já estavam registrados. Nada podia ser desfeito. Na semana seguinte, usei parte do dinheiro para quitar todas as minhas dívidas e comprei um apartamento, menor em Indaiatuba, sem contar o endereço para ninguém da família. Meses se passaram. As ligações diminuíram. Depois desapareceram. Curiosamente, quando o dinheiro acabou, também acabaram as emergências. Hoje continuo trabalhando na mesma profissão. Ainda ajudo pessoas, mas aprendi uma diferença que mudou completamente a minha vida. Generosidade é uma escolha. Obrigação disfarçada de amor é outra coisa. Naquele dia eu não perdi uma casa. Ganhei algo muito mais valioso. O direito de decidir finalmente como seria a minha própria vida. E descobri que às vezes, o maior ato de amor próprio não é lutar pelo que é seu. É simplesmente impedir que outras pessoas continuem tratando os seus sonhos como se fossem propriedade
delas.